Imagine um livro que contém os segredos do universo. Um manuscrito tão poderoso que aquele que o possuía poderia comandar os céus, falar com os deuses e desvendar os mistérios da criação. Disse que ele revela a verdadeira natureza da realidade, o propósito oculto da existência e o conhecimento proibido que moldou as civilizações antigas. Este livro tem um nome: o Livro de Thoth. Mas aqui está a questão: ele realmente existe ou é apenas uma lenda envolta em mistério? Se existe, onde ele está agora? E mais importante, por que sua sabedoria foi mantida oculta do mundo? Os antigos egípcios acreditaram que Thoth, o deus da sabedoria, era a guarda do conhecimento divino. Seu domínio é além da escrita e da magia. Ele era o arquiteto das leis cósmicas, aquele que compreendia a estrutura do universo. E segundo alguns relatos, Thoth registrou tudo o que sabia em um livro sagrado, um manuscrito que continha fórmulas mágicas capazes de conceder ao leitor poderes insondáveis. Ao longo da história, há relatos de iniciados e pesquisadores espirituais que desejavam encontrar esse conhecimento proibido. Alguns dizem que fragmentos de sua sabedoria foram preservados em textos herméticos. Outros acreditam que sua essência sobreviveu nas entrelinhas dos tarôs mais antigos. Mas há também aqueles que afirmam que o livro de Thoth foi selado, escondido em algum lugar inalcançável para os não preparados, e que tentar acessá-lo pode trazer consequências fatais. E então, o que há de verdadeiro nesse mistério? Hoje, vamos explorar o enigma do livro de Thoth, sua origem, seus supostos poderes e o impacto que ele pode ter para aqueles que ousam buscá-lo. Mas fique avisado: algumas verdades não foram feitas para serem descobertas facilmente. Você está pronto para entrar neste mistério? Para compreender o enigma do livro de Thoth, precisamos voltar ao coração do Antigo Egito, onde mito e realidade se entrelaçam de maneira quase indistinguível. Thoth não era apenas uma revelação da escrita e da sabedoria. Ele era o grande registrador do universo, o mediador entre os deuses e os homens, aquele que detinha o conhecimento das forças cósmicas. Representado com a cabeça de Íbis e muitas vezes associado à lua, ele era reverenciado como o mestre da linguagem, da magia e das ciências ocultas. Os sacerdotes enunciaram que o conhecimento divino não deveria ser acessível a todos. Afinal, em mãos erradas, pode causar o caos. Por isso, a tradição oral e os textos sagrados eram cuidadosamente protegidos, acessíveis apenas aos iniciados mais preparados. E está dentro dessa tradição que surge o mito do livro de Thoth. Segundo os relatos mais antigos, este manuscrito continha fórmulas e encantamentos capazes de dar ao leitor poderes inimagináveis, desde o domínio sobre os elementos da natureza até a capacidade de compreender a linguagem dos animais e dos próprios deuses. O historiador grego Clemente de Alexandria menciona a existência de 42 pergaminhos de Thoth, que continham conhecimentos sobre astrologia, medicina, magia e os segredos do mundo espiritual. Mas a lenda do livro mais perigoso de todos, aquele que concedia poder absoluto sobre a realidade, foi mantida nas sombras como uma sugestão entre os iniciados. Uma das histórias mais intrigantes vem do Papiro de Turim, onde se menciona um jovem príncipe egípcio que encontrou o livro de Thoth e, ao lê-lo, despertou poderes além da compreensão humana. No entanto, ao tentar manipular as forças do universo, ele sofreu uma armadilha terrível. Enlouqueceu e foi consumido por sua própria ambição. A mensagem é clara: o conhecimento sagrado não pode ser tratado com leviandade. Mas o que há por trás dessas histórias? Seria o livro de Thoth um manuscrito literal, perdido em algum templo escondido? Ou estamos lidando com um conhecimento codificado
transmitido através de símbolos e textos esotéricos ao longo dos séculos, curiosamente, na tradição hermética, um sistema filosófico derivado dos ensinamentos dados a Hermes Trismegisto, que muitos se identificam como uma fusão do deus Thoth com o Hermes grego, encontramos uma ideia semelhante. O verdadeiro conhecimento não pode ser escrito em um livro comum, mas sim despertado dentro do próprio buscador. Se isso for verdade, então o livro de Thoth não seria um objeto físico, mas sim um mapa simbólico para a iluminação, um caminho para desvendar os segredos da existência através da transformação interior. Mas se este livro é real, e se de fato carrega poder sobre as forças ocultas do universo, onde ele está agora? No próximo segmento, exploraremos as investigações mais recentes do livro de Thoth, os mistérios que ele promete revelar e os perigos que acompanham aqueles que ousam buscá-lo. Se o livro de Thoth realmente existe, sua verdadeira natureza permanece um mistério. Alguns acreditam que se trata de um manuscrito físico, um conjunto de pergaminhos ou tábuas contendo fórmulas mágicas e segredos do cosmos. Outros sustentam que ele nunca foi um livro no sentido convencional, mas sim um código oculto, um conjunto de ensinamentos transmitidos através de símbolos, mitos e práticas esotéricas. Mas há algo que quase todos os relatos concordam. O livro de Thoth não era um simples repositório de conhecimento. Ele era uma chave. Uma chave para acessar realidades ocultas, para despertar o verdadeiro potencial da mente humana e até mesmo para transcender os limites da existência material. As histórias que cercam esse enigma falam de poderes extraordinários concedidos àqueles que decifrassem suas páginas. Entre os mais fascinantes estão o poder sobre a natureza, o domínio sobre os elementos, a habilidade de invocar chuvas, controlar ventos e manipular as forças da criação, a linguagem dos seres invisíveis, a capacidade de se comunicar com os deuses, os espíritos e os próprios astros celestes, a ressurreição da consciência, o despertar da verdadeira identidade do ser, a recordação de vidas passadas e a compreensão dos mistérios da alma. No entanto, há algo inquietante nesses relatos. Muitos textos antigos alertam que ler o livro de Thoth sem o preparo devido pode ser desastroso. Os faraós e sacerdotes que tiveram acesso a fragmentos desse conhecimento não o compartilharam com o povo, e não por egoísmo, mas porque sabiam que o acesso irrestrito poderia levar à loucura ou à destruição. Uma das histórias mais antigas sobre o livro de Thoth vem de um papiro egípcio conhecido como o Conto de Setne-Kamwas, que descreve um príncipe que encontrou o livro escondido no fundo do Nilo, dentro de um cofre protegido por serpentes encantadas. Segundo a lenda, ao abrir o livro e recitar seus encantos, Setne adquiriu poderes incríveis, mas foi amaldiçoado por espíritos vingativos e acabou prejudicando uma tristeza terrível. Isso nos leva a uma questão profunda. Será que esse livro é, na verdade, um teste? Talvez ele não seja um mero repositório de fórmulas mágicas, mas sim um desafio oculto, uma prova de que apenas os realmente preparados fornecem decifrar. E é o próprio ato de procurar o livro de Thoth para parte da iniciação. Se o conhecimento que ele contém não pode ser simplesmente lido, mas apenas despertado dentro de cada buscador, curiosamente, essa ideia ressoa com tradições espirituais antigas, onde o verdadeiro aprendizado não vem do acúmulo de informações, mas da transformação interior. E se o livro de Thoth não for para um objeto físico, mas para um estado de consciência, no próximo segmento mergulharemos ainda mais fundo nesse mistério, explorando suas possíveis conexões com o tarô, a alquimia e os manuscritos perdidos do hermetismo. Se o livro de Thoth realmente existe ou ainda existe, onde estaria sua sabedoria hoje?
Muitos ocultistas acreditam que sua essência não foi perdida completamente, mas foi fragmentada e espalhada entre diferentes tradições esotéricas. Uma das teorias mais intrigantes sugere que o tarô, como o conhecemos hoje, pode ser uma representação cifrada dos ensinamentos desse livro misterioso. A conexão entre Thoth e o tarô remonta a ordens herméticas, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, que via nos 22 arcanos maiores do tarô um sistema codificado de iniciação espiritual. Cada carta representaria um princípio oculto e um fragmento do conhecimento que, quando compreendido em sua totalidade, revelaria os segredos do universo. Isso explicaria por que o tarô não é apenas um meio de adivinhação, mas também um mapa da jornada espiritual. Do louco ao mundo, suas cartas simbolizam o caminho do despertar, um processo que lembra as antigas iniciações egípcias. Mas essa não é a única pista. Se estudarmos os textos herméticos atribuídos a Hermes Trismegisto, a fusão de Thoth com Hermes, o deus grego da sabedoria e da comunicação, encontraremos ideias que pareçam ecoar os mesmos ensinamentos atribuídos ao livro de Thoth. O Caibalion, um dos textos mais influentes do hermetismo moderno, apresenta os 7 princípios herméticos, que descrevem leis universais como o princípio do mentalismo, da vibração e da correspondência. Curiosamente, esses princípios refletem exatamente o tipo de conhecimento que se esperaria encontrar no livro de Thoth. Um sistema de leis cósmicas que rege a realidade e que pode ser compreendido e aplicado por aqueles que possuem uma chave para interpretá-lo. Outro aspecto fascinante é sua conexão possível com a alquimia. Os alquimistas não buscavam apenas transformar metais em ouro, mas alcançar a iluminação, o chamado magnum opus, a transmutação espiritual do ser humano. Muitos símbolos alquímicos referentes ao Egito Antigo e ao legado hermético, indicando que o verdadeiro segredo do livro de Thoth pode estar codificado nesses ensinamentos. Mas se essa sabedoria foi deliberadamente espalhada e ocultada, há uma pergunta que não podemos ignorar. Quem quis esconder esse conhecimento? Ao longo da história, inúmeras tentativas de suprimir o conhecimento esotérico, desde a destruição da grande biblioteca de Alexandria até a perseguição de ordens místicas como os gnósticos e os templários, há promessas de que certas verdades foram mantidas longe do alcance das massas. Isso nos leva a uma reflexão perturbadora. E se o livro de Thoth nunca tivesse sido realmente perdido, mas apenas ocultado àqueles que não estavam prontos para compreendê-lo? Se isso for verdade, significa que esse conhecimento não pode ser encontrado em um único manuscrito antigo, mas sim reconstruído por meio do estudo de símbolos, mitos e tradições ocultistas. Mas como acessar essa sabedoria nos dias de hoje? Na próxima sessão, exploraremos as aplicações práticas desse conhecimento e como ele pode ser utilizado para expandir a consciência e transformar a realidade. Se o livro de Thoth contém os segredos do universo, então seu verdadeiro poder não reside apenas na leitura, mas na vivência de seus ensinamentos. E se esse livro não fosse um objeto físico, mas um código de sabedoria que pode ser acessado através de práticas específicas? Ao longo da história, místicos, alquimistas e ocultistas desenvolveram métodos para despertar a mente e abrir portais para essa sabedoria oculta. Aqui estão algumas abordagens práticas para explorar e aplicar esse conhecimento nos dias de hoje. Ativação da consciência hermética. Primeiro passo para acessar o conhecimento do livro de Thoth é expandir a consciência. Isso pode ser feito através da meditação, mas não de uma forma passiva, e sim de um modo ativo e direcionado. Experimente a meditação da esfera de Thoth. Feche os olhos e visualize uma esfera dourada de luz no centro de sua testa.
onde se localiza o terceiro olho. Imagine essa esfera crescendo, expandindo-se e conectando você a uma vastidão de conhecimento. Mentalize uma pergunta profunda sobre a existência e espere pelas respostas que emergem do silêncio interior. Esse exercício não apenas fortalece a intuição, mas também desenvolve a percepção além dos sentidos físicos. Um dos segredos dos antigos sacerdotes egípcios. 2. O tarô como livro vivo. Muitos estudiosos acreditam que os 22 arcanos maiores do tarô são fragmentos codificados do livro de Thoth. Mas, para acessar sua verdadeira sabedoria, é necessário ir além da simples leitura de cartas. Uma prática poderosa é a contemplação ativa do tarô. Escolha um arcano maior e estude seus símbolos, formas e significados ocultos. Pergunte-se, o que essa carta ensina sobre a natureza do universo e da consciência? Utilize uma carta como um portal visual, permitindo que os insights surjam de forma intuitiva. Com o tempo, os padrões começam a emergir e as cartas deixam de ser apenas figuras, tornam-se chaves para compreender leis cósmicas. A linguagem simbólica do universo. Princípio hermético da correspondência ensina: assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Isso significa que o universo se comunica através de padrões e símbolos. Para aplicar esse princípio, comece a observar sua própria realidade com uma nova perspectiva. Preste atenção a coincidências e sincronicidades. Elas podem conter mensagens ocultas. Observe como certos números, palavras ou eventos se repetem em sua vida. Mantenha um diário onde você registra essas ocorrências e reflete sobre seus significados. Com a prática, você deve concluir que a realidade não é confiável. Ela segue um padrão simbólico que pode ser decifrado. 4. O poder da escrita mágica. Thoth era o deus da escrita, e muitos textos antigos sugerem que as palavras têm poder criativo. Isso significa que escrever pode ser um ato de magia, uma forma de programar sua realidade. Experimente a escrita de manifestação. Pegue um caderno especial e escreva no presente uma realidade que desejo criar. Eu sou um canal de sabedoria. A verdade do universo se revela para mim. Repita essa prática diariamente, sempre com plena conclusão. Leia suas anotações em voz alta. A vibração do som reforça a intenção. Esse método foi utilizado por sacerdotes egípcios para invocar forças invisíveis e manifestar mudanças na realidade. 5. O caminho do iniciado. Silêncio e discernimento. Um dos maiores segredos das tradições herméticas é que o conhecimento verdadeiro não pode ser entregue de qualquer maneira. Ele deve ser conquistado pelo buscador. Isso significa que nem tudo deve ser compartilhado. Guarde certas experiências apenas para si. A sabedoria cresce no silêncio. Evite desperdiçar energia tentando convencer quem não está pronto. O aprendizado se fortalece na prática. Mais importante do que estudar é viver os princípios herméticos. Os antigos diziam que o verdadeiro livro de Thoth não é um manuscrito, mas sim o buscador, que se torna a própria sabedoria. A pergunta final é: você está pronto para abrir esse livro dentro de si? Se o livro de Thoth realmente existe ou não, talvez essa seja uma pergunta errada. O verdadeiro mistério não está na busca por um manuscrito físico, mas no conhecimento que ele representa, uma sabedoria oculta que transcende o tempo e o espaço. Ao longo da história, esse conhecimento foi disfarçado, fragmentado e ocultado, mas nunca destruído. Ele se escondeu nos símbolos do tarô, nas leis herméticas, na alquimia e nos ensinamentos ensinados pelos iniciados que compreenderam suas verdades. E o mais surpreendente, ele sempre esteve acessível àqueles que estão prontos para enxergá-lo. Mas há um detalhe que poucos compreendem.
Esse conhecimento não pode ser apenas lido ou treinado. Ele precisa ser vivenciado. Ele exige transformação. Exige que o buscador saia da passividade e se torne um agente consciente da própria realidade. Muitas pesquisas externas, mas os verdadeiros mistérios do universo só podem ser revelados dentro da própria consciência. Talvez esse seja o maior segredo do livro de Thoth. Ele não é um objeto a ser encontrado, mas um estado de despertar a ser alcançado. E agora eu te pergunto, se esse livro estava diante de você, pronto para ser lido, você estaria preparado para compreender suas páginas? A jornada do conhecimento oculto não termina aqui. Ela apenas começou.